Vamos então iniciar a nossa sessão do nosso evento de Data Monetization and Management 2021, um evento da IDC em parceria com a Nova IMS. Na verdade, hoje de manhã já tivemos uma roundtable com a Noes e com a Click, onde discutimos de uma forma mais, com um conjunto mais restrito de decisores, esse tema da monetização dos dados, e agora arrancamos com o evento, com uma conversa, com uma pequena entrevista que eu vou fazer aqui ao meu amigo, mas também ao meu professor na Nova IMS. Lembro-me bem quando eu terminei o curso, enfim, falávamos muito sobre essa questão da gestão de dados e monetização de dados, e portanto é um prazer ter aqui comigo hoje o Fernando Bação. Fernando, bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Bem-vindo. Realmente, enfim, já temos discutido e já falamos sobre esse tema há décadas. Eu lembro já são muitos anos, mais de 20 anos, quando eu terminei o curso na Nova IMS, e lembro-me, enfim, de falarmos sobre todos esses temas que falamos hoje, não é? A inteligência artificial, a monetização, o data-driven culture. Portanto, são temas que já estão aqui há muitos anos e certamente já estavam antes de eu próprio também sair da universidade. E lembro, na altura, havia um desafio enorme, que era nós encontrarmos dados em quantidades para conseguir fazer análises interessantes. Havia também um desafio que era a capacidade de processamento, também não havia grande capacidade de processamento. Isso foi, de fato, há 20 anos atrás, e nos últimos... E muito mudou, não é, desde então. Eu diria que nos últimos 10 anos nós falamos, portanto, da cloud, do big data e desse crescimento exponencial dos dados. Qual é a tua perspectiva, e tu que já andas aqui há mais anos do que eu nesses temas, qual é a tua perspectiva sobre esse novo paradigma que vivemos? Como é que tu vês a evolução nesses últimos anos? Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer esta conversa contigo. É sempre um prazer falar contigo. Em relação à questão, vamos lá ver. É óbvio que hoje vivemos num contexto que eu diria muito mais intensivo em termos de dados. As organizações hoje em dia têm uma noção muito mais, por um lado, muito mais clara da importância que este ativo pode ter para as suas atividades, os seus negócios, e portanto penso que é uma das diferenças em relação a umas décadas. Há muito mais, há uma noção muito maior da importância deste ativo e também da urgência de conseguir mobilizar isto para o desenvolvimento ou a otimização, digamos assim, do negócio. E, portanto, este parece-me uma questão óbvia. E, portanto, hoje em dia, eu penso que a grande maioria das empresas, de uma forma ou de outra, está a tentar compreender como é que pode mobilizar esses ativos, provavelmente, muitas vezes, primeiro tentando organizar a casa, para desenvolver as suas atividades e até aumentar a sua capacidade de criação de valor. Portanto, penso que isso é relativamente óbvio para todos. Em termos da monetização de dados, eu se calhar gostava de começar por fazer uma pequena distinção. Eu penso que a monetização de dados pode ser encarada de duas formas. Uma que eu diria que é interna e outra que é externa. Ou seja, a monetização dos dados interna significa a utilização dos dados para a melhoria dos processos, dos produtos, da relação com o cliente, todas essas coisas, redução de fraude, todos esses temas que são importantes para a generalidade dos negócios e que, de facto, podem levar a aumentos muito significativos de produtividade e de crescimento. Por outro lado, a monetização dos dados também pode ser a possibilidade de criar novas fontes de valor através da comercialização desses dados que as empresas recolhem sobre os seus clientes, sobre os seus parceiros, sobre os seus fornecedores, no âmbito da sua atividade. É óbvio que a venda destes ativos tem que ser feita, obviamente, com bom senso, e todas as empresas têm noção que ter uma grande base de dados é, por um lado, ter um ativo importante, mas, por outro lado, também é ter um risco
significativo, não é? Eu penso que todas as organizações hoje têm noção disso. E, portanto, eu penso na parte externa, digamos assim, da comercialização, da troca de dados. Estamos a dar os primeiros passos e os modelos ainda não são claros, estão em desenvolvimento, digamos assim, as soluções vão aparecendo, vão-se testando negócios e parcerias, mas ainda não há uma clareza óbvia de qual é o caminho que se seguirá. Ou seja, o que tu estás a dizer é que, ou seja, a monetização interna é, no fundo, é manter o negócio como está, utilizando os dados para tomar melhores decisões, mas, no fundo, para ser mais produtivo e haver aqui uma melhoria incremental naquilo que é a competitividade da organização. E a parte externa é, de fato, conseguir criar novos produtos, serviços, modelos de negócio com base em dados, não é? Sim, quer dizer, na verdade, internamente também, com os dados, pode permitir a criação de novos negócios e novos produtos e por aí. O que eu digo é, pode não ser incremental, pode ser disruptivo e criar novas soluções completamente diferentes. Mas não se trata tanto de encontrar parceiros ou clientes para os dados que eu tenho, trata-se mais de incorporar de forma mais intensiva esses dados e o conhecimento que eu sou capaz de gerar a partir desses dados na minha atividade e em atividades relativas ao negócio que eu desenvolvo. E, portanto, em qualquer caso pode ter, digamos, efeitos muito multiplicadores, digamos assim, não só incrementais de aumentar a eficiência em determinadas funções. Em termos mais globais, eu penso que as coisas têm, digamos, algumas tendências que se podem observar. Pelo menos da minha perspectiva. E a primeira é, hoje em dia, eu penso que, ao contrário de há uns anos, os dados são o ativo mais importante, no sentido em que são o ativo que as grandes empresas não querem partilhar. E isso parece-me que é uma tendência relativamente óbvia nestes últimos anos. Eu penso que os grandes players compreenderam já há bastante tempo, antes de nós, a importância dos dados que eles possuem sobre os seus utilizadores, e isso é o seu principal ativo, é aquilo que eles não vão partilhar nunca, provavelmente. É aquilo que está protegido, digamos assim, pelos direitos de propriedade. Por outro lado, o software teve uma alteração muito significativa. Há umas décadas ter uma suite de data mining que era dispendioso. Hoje em dia, a maior parte dos modelos são facilmente desenvolvidos em software livre, tipo Python, R, todas essas coisas que existem, por qualquer miúdo da universidade, como qualquer profissional de uma empresa. E, portanto, os algoritmos estão disponíveis, as próprias implementações estão disponíveis e não há, digamos assim, uma limitação técnica nesta perspectiva da utilização dos modelos. Está mais democratizado. Exatamente, parece-me que sim. Está muito mais democratizado e o acesso é muito fácil e simples, desde que haja, digamos assim, a competência técnica para utilizar essas plataformas de trabalho. Isso também me parece ser uma alteração significativa. Uma outra coisa que me parece também importante e que aconteceu nos últimos anos, ao longo da última década, foi o aparecimento do Deep Learning, que é um ponto que me parece relevante. Na verdade, as redes neuronais já tiveram vários renascimentos e várias mortes ao longo das últimas décadas e estão agora numa fase de renascimento. E este sucesso do Deep Learning parece, a mim, vir de uma confluência de grandes quantidades de dados, por um lado, e grandes máquinas disponíveis. Ou seja, quando nós olhamos para aquilo que tem aparecido com os modelos da Google, do OpenAI e tudo isso, o que nós podemos ver é enormes quantidades de dados sendo utilizadas por máquinas completamente estratosféricas. Eu não sei, tu conheces o Outra GPT? Escala. Exatamente, o GPT-3, aquela máquina do OpenAI que escreve textos e aparentemente até consegue ter alguma
eu não diria criatividade, mas escreve textos que parece que foram escritos por um humano. Isso é uma máquina que tem cerca de 170 bilhões de parâmetros. Ou seja, se nós considerarmos que uma regressão linear tem 2 parâmetros, dá para ter a noção. É outra escala. Exatamente. E, portanto, estas grandes máquinas, e algumas delas tiveram resultados muito significativos e importantes para a humanidade, como o AlphaFold, que foi capaz de fazer a previsão do fold, que nós podemos designar enrolamento ou dobragem das proteínas. Portanto, as proteínas é uma cadeia de aminoácidos, não é? E dependendo da composição dessa cadeia, aquilo depois tridimensionalmente adquire uma determinada forma que na prática define a sua função. E isso aparentemente é uma tarefa muito difícil, prever, com base nos aminoácidos presentes, qual vai ser a forma da proteína. E já há uns anos que existe uma espécie de um concurso de previsão de qual é, digamos assim, a forma que as diferentes cadeias podem assumir em termos tridimensionais. E é engraçado ver que, por exemplo, em 2008, portanto, depois aquilo é medido, compara-se a forma da previsão com a forma real da proteína e calcula-se uma distância para perceber quão diferente a previsão foi da proteína que de facto existe. E isto é medido numa escala de 0 a 100. Em 2008 o melhor resultado foi 40. Portanto, de 0 a 100 foi 40. Distância ainda grande. Exatamente. Em 2016 foi também 40. Portanto, dá para ver que não houve uma grande evolução. Não mudou muito. Exatamente. O AlphaFold, o primeiro modelo de DeepMind, em 2018 passou para 60, que é 50% de melhoria. Um salto enorme. Mas o ano passado passou para 90. Ou seja, neste momento esse modelo da DeepMind faz tão bem quanto aquilo que é o estado da arte, que é a cristalografia raio-x, que é muito intensiva, quer em termos de custos, quer em termos de mão de obra, e, portanto, tem um nível de performance aproximado a essa cristalografia de raio-x que demora, às vezes, para aí um ano a produzir. E, portanto, para voltar ao meu ponto, estes avanços são avanços muito significativos, mas estão a ser conseguidos numa zona estratosférica da tecnologia que não é acessível a 99,999% das organizações mundiais, porque são, de facto, grandes quantidades de dados, por um lado, como eu estava a dizer, e principalmente máquinas completamente diferentes e muito mais poderosas do que aquilo que é o que está disponível a uma empresa normal. Mas então o que estás a dizer é que essa capacidade de retirar valor dos dados, que já está num nível estratosférico e está a crescer de uma forma exponencial, o que significa que cada minuto que passa ou cada ano que passa, enfim, quando dobra, o dobro já é o dobro do estratosférico, portanto, estamos a falar de algo ainda muito mais difícil de alcançar. E se está muito restrito a um conjunto, de organizações, ou seja, essas organizações vão ganhar vantagem competitiva face às outras. O que as outras organizações que não têm essa dimensão podem fazer para conseguir tirar valor dos dados? Eu penso que aí há 2 ou 3 anos o CEO da Google disse que a inteligência artificial iria ser como a eletricidade. E eu penso que se calhar em alguns domínios estamos a caminhar para esse cenário. Ou seja, eu penso que provavelmente muitas destas organizações, como Google, DeepMind, OpenAI, a própria Microsoft, todos aqueles que têm grandes máquinas deste tipo, vão provavelmente começar a comercializar os seus modelos, ou seja, uma situação hipotética. Há uma empresa dessas que tem um modelo de reconhecimento de imagem extraordinário, como existe agora. Eu, como
pequena ou média empresa ou um incumbente português ou uma grande empresa portuguesa, vou provavelmente poder alugar esse modelo para ler as minhas declarações amigáveis de acidente ou qualquer coisa assim e, portanto, a partir do papel, criar o registro na base de dados e, portanto, pagar esse serviço, digamos assim, a essa empresa, pagar o serviço do modelo a essa empresa. A OpenAI, esse GPT-3 que eu falei há pouco, GPT-3 é Generative Pre-trained Transformer, é o nome da coisa. Eles, inicialmente, o próprio nome era OpenAI, era suposto ser uma coisa não lucrativa, mas agora disseram, isto é tão poderoso que se calhar é melhor nós agora guardarmos aqui e, portanto, já não está disponível para toda a gente. Mas eles estão a tentar criar um modelo de monetização do modelo, digamos assim, em que nós podemos utilizar o modelo mediante o pagamento de um FII, digamos assim, mensal ou anual, para podermos utilizar o modelo para gerar texto e para fazer os nossos redações. Não, é curioso, não é? É curioso porque e nós outro dia tivemos uma entrevista onde mencionaram essa questão do data-driven, né? Da cultura data-driven, e que de fato hoje, nesses últimos 5, 10 anos, de fato, há cada vez mais uma preocupação em tomar decisões com base em dados, desde o motorista do Uber, não é? Que tem os seus dados à frente e sabe se vai pelo caminho A ou B e está a tomar decisões com base em dados de uma forma muito dinâmica, até o CEO de uma organização que também está cada vez mais preocupado em tomar decisões. Mas parece-me que agora, para além dessa decisão, ou seja, das decisões com base em dados, o grande desafio é criar novos modelos de negócio, novos produtos e novos serviços que sejam desenvolvidos com base em dados, que sejam produtos e serviços conectados, que gerem muita informação, e nós temos visto isso muito em várias indústrias. Tu queres partilhar como é que tu vês algumas indústrias evoluírem e a conseguirem de fato monetizar, ou seja, criar produtos, ou pelo menos aquilo que tu vês como algumas iniciativas que podem ter potencial para essa monetização a sério dos dados? Eu penso, obviamente, eu penso que a grande maioria das indústrias irá mudar de uma forma ou de outra por causa desta tendência por causa deste contexto dos dados e da decisão baseada em dados. Acho que as coisas dependerão muito de indústria para indústria, sei lá, por exemplo, a indústria dos seguros. A indústria dos seguros, neste momento, está numa situação em que passou de uma indústria de muito baixa intensidade de interação com o cliente para que irá passar para uma indústria de elevadíssima intensidade de interação com o cliente. Antes nós fazíamos o contrato do seguro e a próxima vez que tínhamos contacto era quando eventualmente houvesse um acidente ou o carro fosse roubado ou qualquer coisa assim. Hoje em dia já existe... Imagino que essa interação não aumente só porque haja mais acidentes, não é? Ou mais carros roubados. Exato. Portanto, não, agora não. Agora, com o GPS, vamos ter uma interação constante cada vez que estamos a utilizar o veículo e, portanto, isso irá transformar completamente o negócio, quer em termos de tarifas, quer em termos de produtos, portanto, será uma coisa completamente diferente. E nos seguros também, por exemplo, os seguros de vida e a relação que existem com os relógios ou com aquelas braceletes inteligentes, será a mesma coisa, não é? Portanto, isso permitirá antever uma indústria seguradora muito diferente daquela que nós conhecemos. Isso é um aspecto, portanto, a própria... a alteração do próprio negócio, e eu acho que irá acontecer em muitos setores. Outra coisa também relacionada com isto tem que ver com a integração de empresas que se calhar nós hoje não consideraríamos ser, digamos assim, parceiros naturais ou integráveis, não é? E essa integração vem por via dos dados. Sei lá, por exemplo... a John Deere, que faz tratores, presta serviço a agricultores e por aí, penso que foi a John Deere, ainda há pouco tempo comprou uma daquelas empresas que faz previsões climatéricas. Qual é o intuito? O intuito é integrar toda esta informação que é relevante para o seu cliente, neste caso que é o agricultor, e entregar um serviço completo
para o cliente. E, portanto, nós não pensaríamos que um produtor de tratores, ou digamos assim, uma empresa agrícola, teria um enorme interesse em adquirir uma empresa de previsão meteorológica, exatamente. Mas isso é o que eu penso que, de uma forma ou de outra, acabará por acontecer. Quais são as que vão acontecer? Não faço ideia, isso é daquelas coisas que nós vamos vendo à medida que as coisas vão desenvolvendo. Não, é curioso, porque nós na IDC também temos uma nova área de research, aliás, não é nova, tem cerca de 5 anos, onde nós temos visto e temos analisado aquilo que são os novos ecossistemas que estão a surgir, não é? E há vários ecossistemas, há o ecossistema da casa, não é? Há o ecossistema da mobilidade, e eu acho que esse, acho mais, se calhar, o mais interessante é que nos toca a todos. Acho que o da casa e o da mobilidade são muito interessantes porque, de facto, agora com o 5G, com essa capacidade de processamento de grandes quantidades de dados e a capacidade de conectarmos tudo, vai permitir, de facto, criar esses ecossistemas. E haver aqui uma interação, se calhar, como estavas a referir, do fabricante de automóvel com a empresa de seguros, com, eventualmente, os serviços de mobilidade, como as Ubers e outras, até os serviços de entrega. E, portanto, o que tem a ver com a nossa mobilidade vai mudar completamente, vai criar aqui novos modelos. E a mesma coisa em casa, não é? O serviço que nós temos em casa da eletricidade, das telecomunicações e os serviços que são nos prestados em casa podem ser automatizados e podem ser integrados no ecossistema em que não só o prestador de serviços de eletricidade ou de água, para além de fornecer água e eletricidade, pode fornecer outras coisas, não é? Sim, sem dúvida. Há exemplos muito interessantes. Sei lá, aí há uns anos, eu sinceramente não sei, a empresa depois foi adquirida pela Google, não sei como é que é a situação neste momento, mas havia uma empresa chamada Nest que produzia uns termostatos, exatamente, uns termostatos. Sim. E eram uns termostatos tipo Apple. Aliás, eles eram engenheiros da Apple antes de criarem saíram para criar esta empresa. E estes termostatos eram vendidos, eram supostamente termostatos inteligentes, ou seja, iam se habituando aos hábitos da casa e geriam, digamos assim, a temperatura do apartamento ou da casa, por aí. E o que é que esta empresa se lembrou? Lembrou-se de fazer aqui um negócio entre os consumidores, os consumidores e os produtores de energia. Isto, em particular na Califórnia, a infraestrutura de energia é, eu não diria débil, mas é datada, tem problemas. Quando há grandes picos de consumo, a rede tende a ter problemas sérios e, por vezes, há blackouts e por aí. E então, o que é que eles se lembraram? Mediaram um negócio entre os consumidores e os produtores de energia e foram aos produtores de energia e pediram X por cada termostato que eles tinham implementado e depois foram aos consumidores e deram X para poder gerir o termostato. A situação é assim: eu sou a Nest, tu és um fornecedor de energia, eu vou ter contigo e digo, vou conseguir resolver os problemas de picos na rede, porque tenho 1 milhão de consumidores aqui na Califórnia e vou conseguir gerir o consumo de energia que eles têm durante os dias mais quentes do ano. Para isso, preciso que me subsidie ou que me pague 100 euros por consumidor. E a seguir foram ter com os consumidores e disseram assim, se pudermos, nos dias de pico de calor, gerir o termostato e garantir que ele não passa abaixo dos 21 graus ou qualquer coisa assim, nós damos um subsídio de 50 euros. E, portanto, mediaram o consumidor ganhou 50 euros. Hipoteticamente, estes valores são completamente hipotéticos. Mas 50 euros, a Nest ganhou 50 euros e os fornecedores de energia ganharam a garantia de que não iam ter rupturas na rede de distribuição. E, portanto, este tipo de negócio, de encaixe, digamos assim, baseado no fluxo informacional, eu acho que vai ser cada vez mais frequente. Agora, é extremamente difícil prever como é que ele vai acontecer. Eu antevejo, por exemplo, que a Câmara de Lisboa possa fazer um contrato com ou uma seguradora ou uma marca de automóveis para saber quais são as ruas que estão em pior estado e necessitam de manutenção. Rapidamente isso poderá acontecer. A fazer um contrato qualquer com as empresas que têm estes relógios inteligentes e que os corredores usam no seu dia-a-dia para colocar zonas de apoio às pessoas que fazem jogging na cidade e essas coisas assim. Ou seja, há uma míria de possibilidades enorme que passa
por este fluxo de dados, ou seja, quem capta os dados e quem é que tem utilidade, digamos assim, para esses dados que são captados. Não, e é interessante e vimos isso com a evolução dos telefones móveis, né, que não faz muito tempo, são 10 anos, onde conseguimos conectar as pessoas em tempo real e começamos aqui a perceber uma série de padrões de forma de estar, de forma de viver, de forma de consumir, que foram possíveis ser mapeadas, não é? Ou seja, conseguiu-se retirar informação, dados concretos daquilo que eram esses padrões para pensar em novos modelos de negócio. Exatamente. E agora, certamente com o 5G, vamos conectar mais coisas e vamos perceber outros padrões. Sim. E, de facto, aqui enfim, há de facto muitas oportunidades, mas também há um desafio enorme das organizações, que é conseguir depois ter um sistema de informação que consiga gerir todas essas fontes de dados. Tu queres partilhar aqui alguma, enfim, a tua visão ou quais é que tu achas que são os principais desafios ao nível da gestão da informação? Ou seja, como é que tu aconselharias uma empresa nesse processo de gestão que não é fácil e é cada vez mais complexo? É difícil, é complexo, como dizes. Eu penso que há uma coisa que é importante, que não me parece que seja completamente clara ainda hoje em dia, que é o facto de ter dados não significa ter valor. Uma coisa que nós temos aprendido ao longo dos últimos anos é que há dados que são muito valiosos, permitem desenvolver coisas como o AlphaFold, que há pouco falámos, e outras coisas, e há dados que são mais ou menos irrelevantes porque não têm o potencial para nos permitir extrair conhecimento. Esse é um aspecto muito... Aliás, isso é tão importante que hoje em dia nós vimos uma indústria que se chama uma indústria de labeling, criação de grandes bases de dados, exatamente para o desenvolvimento de modelos. Há empresas como a startup portuguesa Define Crowd, penso eu. Não sei se é portuguesa, eu penso que está em Seattle, mas é uma CEO portuguesa. Sim, mas não sei, tem uma que se dedica exatamente a isso, a criar datasets para o desenvolvimento de modelos. Na China, há fábricas de dados que fazem exatamente isso. Quando eu falo em criar datasets, o que eu estou a dizer é ter pessoas a olhar para imagens e a dizer: aqui está um cão, aqui está um gato. Passa a outra, aqui está um cão, aqui está uma casa, aqui está um gato. Este tipo de labeling é indispensável para o tipo de modelos que nós utilizamos hoje em dia para criar conhecimento. A maior parte das vezes, os dados que existem não têm este tipo de labeling e por isso acabam por ser, eu não diria irrelevantes, mas pouco relevantes para o desenvolvimento deste tipo ou seja, no fundo, usando aquela tradicional analogia, né, que os dados são o novo petróleo, ou seja, é preciso ser capaz de refiná-lo e depois garantir que o petróleo refinado chega às bombas e que abasteçam carros, não é? Portanto, aqui pensando se calhar de uma forma mais correta, politicamente correta, ou seja, é pensar que os dados são, no fundo, a energia solar, é preciso criar, no fundo, os painéis solares para absorvê-los, ou criar o tal labeling e conseguir monetizar e depois criar modelos de negócios para conseguir consumir essa energia que é criada. Exatamente, eu penso que sim. Eu acho que há algumas coisas que são importantes, que eu não sei, eu penso que provavelmente ainda há muitas empresas que têm o mobiliário mais bem rastreado do que a sua informação ou do que os seus dados, digamos assim. E eu acho que esse é um aspecto importante, ou seja, ter uma compreensão clara de quais são digamos assim, os dados que são captados pela atividade, a forma como as bases de dados são estruturadas, tudo, fazer uma espécie de um assessment da situação na empresa parece muito relevante e muito importante. Sem isso é muito difícil. O que eu sinto muitas vezes é que as pessoas, digamos, olham para os exemplos, muitas vezes exemplos globais, e querem, digamos, fazer o mesmo dentro de casa, sendo que as condições são completamente diferentes e muitas vezes não existe o fuel, o petróleo necessário, os dados necessários para conseguir fazer isto. E, portanto, eu acho que, por um lado, os decisores, todos os decisores devem investir um pouco a perceber
como é que funcionam estes... Quando falamos em inteligência artificial, eu penso que é mais importante tentar compreender como é que funciona o machine learning, a aprendizagem máquina. Quais são os princípios básicos? Não é preciso perceber os algoritmos nem nada disso, mas quais são as ideias básicas que estão por trás da forma como aquilo funciona. Isso parece-me importante e isso clarifica logo uma série de coisas e permite às pessoas, ao CEO, a todos aqueles que têm responsabilidades na gestão, de começar a antever use cases no âmbito da sua organização para este tipo de tecnologia. E eu penso que uma das principais dificuldades é exatamente esse gap, esse hiato que existe entre aquilo que as pessoas compreendem de como é que esta tecnologia funciona e aquilo que são os dados que eles têm disponíveis na sua organização. E se houver uma compreensão um pouco mais clara de como é que a aprendizagem máquina funciona, eu acho que isso irá permitir uma gestão muito mais assertiva dos dados. E a criação destes repositórios e a criação de condições para que estes modelos possam passar a ser desenvolvidos de uma forma... Ou seja, o que estás a dizer é que, por um lado, é preciso que as organizações tenham claro aquilo que é a sua arquitetura de dados e quais é que são os seus dados e os dados que estão disponíveis. Os dados estão disponíveis, a sua arquitetura, perceber o seu negócio e depois também perceber bastante bem aquilo que é a possibilidade do machine learning, Exato. no fundo, para conseguir depois perceber quais é que são os use cases que podem ser aplicados à realidade concreta da Exatamente, é isso mesmo que eu acho. O que eu acho é que este tema não é um tema para ter um laboratório com data scientists a tentar desenvolver. Não, eu acho que há um nível de compreensão que para as coisas funcionarem é indispensável ser mais ou menos transversal às equipas de gestão das empresas. Porque, caso contrário, é muito difícil ter um diálogo profícuo neste contexto. E, portanto, esse entendimento parece-me ser muito importante, porque, no fim do dia, estas pessoas da gestão são as pessoas que compreendem o que é que os clientes querem, eles compreendem o que é o negócio, como é que o negócio deve ser desenvolvido. E, portanto, há essa, digamos assim, essa intuição sobre estas tecnologias, eu acho que é fundamental para conseguir estruturar as coisas de uma forma mais produtiva, digamos assim. Eu penso que esse para mim talvez fosse... O que eu sinto mais é isso, é que as pessoas por vezes não têm... Obviamente não estou a falar de todos, há muitos que sabem muito sobre isto, mas nem sempre as pessoas têm uma noção clara do que é que está implícito quando nós dizemos vamos desenvolver um modelo machine learning para fazer isto ou aquilo. Quais são as condições básicas, quais são as ideias fundamentais que têm que ser desenvolvividas. Fica aqui então a recomendação. Foi uma conversa, enfim, longa, podíamos aqui entrar... Agora, não sei se ainda temos tempo, mas queria... Há uma coisa interessante no que diz respeito, nós falámos pouco da parte de monetização de venda ou troca de informação, mas há uma coisa interessante que é uma coisa recente, que é um protocolo de blockchain que se chama Ocean e que tem vindo a ser desenvolvido com o intuito de partilhar informação, vender informação, comercializar informação. Sendo que a ideia do protocolo é comercializar esses dados sem... Portanto, eu tenho um conjunto de dados, eu posso comercializar esses dados sem perder o meu direito de propriedade sobre os dados, nem partilhar os dados em si com as pessoas que os estão a utilizar. Ou seja, eu tenho os meus dados por trás de uma cortina, eles podem desenvolver o seu modelo com base nos meus dados, mas nunca têm acesso diretamente aos meus dados. Pode ser utilizado, mas sem, mas a propriedade continua... Exatamente. Eles podem desenvolver modelos e esses modelos depois podem utilizar nas suas atividades, mas não têm o acesso direto aos dados, ou seja, não têm os meus dados, nunca terão a possibilidade de ter os meus dados. E, portanto, é óbvio que isto é uma primeira tentativa e tem imensas complicações técnicas e dificuldades e por aí. Mas eu penso que possivelmente no futuro este tipo de soluções talvez possa vir a ter relevância e interesse e gerar um mercado suficientemente grande nesta área. Eu parece-me que é uma solução bastante interessante porque a maior parte das empresas o que quer monetizar, mas também tem uma noção muito clara de que aquilo é um ativo estratégico e, portanto, não quer partilhar aquilo com mais ninguém. E, portanto, essa possibilidade de ter dados como serviço, digamos assim,
Parece-me interessante e parece-me que em muitas circunstâncias pode desbloquear como se diz, aquele receio, aquela desconfiança para com o parceiro. Eu acho que pode ser muito útil para desbloquear algumas iniciativas. O blockchain, no fundo, vem trazer aqui um novo paradigma na forma como se cria confiança à volta dos dados, porque permite, obviamente, aqui uma maior, por um lado, transparência, mas também privacidade do mesmo. Não é? E pode permitir aqui uma série de novos modelos. E permite transparência de utilização, mas, por outro lado, proteção do ativo, digamos assim. Sim. E isso, parece-me, pode potencialmente ser, como dizem, um game changer, pode vir a ter repercussões significativas. Agora, como digo, é uma primeira iniciativa, não sei se irá ter sucesso, mas penso que esse caminho, peço desculpa, provavelmente continuará a ser desenvolvido no futuro, porque me parece uma opção importante e potencialmente relevante para o futuro desta partilha de dados. Não, certamente que sim, e de facto é aquela evolução que vínhamos a falar, e certamente para o ano estaremos aqui novamente com esse evento e as mudanças vão ser brutais, né? Porque se de facto esse crescimento tem vindo a quase que duplicar há 2 anos, não é? Portanto, é um crescimento exponencial e, portanto, quase que de ano para ano temos muitas mudanças e, portanto, voltaremos aqui a esse... E no fim do dia, hoje em dia, o negócio das empresas são os dados e a informação. Esse acaba por ser, digamos, o aspecto fundamental de todos os negócios. Essa capacidade de ter uma noção do metabolismo da organização começa agora a realizar-se e eu acho que vai ser cada vez mais importante no futuro. Bem, olha, foi ótima a conversa, Fernando. Gostei imenso, espero que tenha sido. Obrigado aqui. Vamos agora arrancar com o evento. Temos várias sessões ao longo desses 2 dias. Portanto, com isso, eu termino aqui a nossa primeira conversa, a nossa primeira sessão do evento da IDC, realizada em parceria com a Nova IMS, onde falamos sobretudo sobre a monetização e a gestão dos dados nessa economia cada vez mais digital. Portanto, desejo a todos a continuação de um ótimo evento. Muito obrigado.